Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite. Mais um no Treino Cash, hein, Gessé? Mais um. E de cara novíssima, cara. Cara nova. Ó, Espaço novo. Estufa esse peitoral aqui. Aqui, ó. Olha Dá isso. pra ver que é no Treino Cast? Aqui que tá meio esticada a minha camiseta, tio. Dá, NTC Cash. É? Estamos Ó. uniformizados, a mesa está no... Combinando com o nosso emblema. Tá totalmente padrão aqui. Eu adorei isso aqui, Gessé. Tá tudo Que padronizado. surpresa, um salve pra galera do Estúdio Voz aí. Obrigado por toda a atenção. Nosso operador aí, monstruoso. Muito obrigado. Gessé, hoje é um daqueles dias que a gente adora. Eu gosto muito. Você, principalmente, quando fala em psicologia, o Gessé já vem em equipe multidisciplinar, aquela porque eu coisa gosto. toda. Que o psicólogo tem um papel extraordinário. Tem. Né? Eu acho que seria um curso que eu faria se não fosse... Eu vou fazer. Meio do ano eu tô entrando na pós-graduação medicina, de nutrição não. comportamental, hein? Eu Olha gostaria só. de entender muito. Gostaria de entender porque eu sou meio louco às vezes. É. Eu tenho umas loucuras. Assim. Galera, hoje estamos aqui com a Aline Borges, uma psicóloga especialista em comportamento humano, né, Li? Isso aí, boa noite, pessoal. Li, conta pra galera sobre o que você vai falar hoje. Hoje vou falar sobre os benefícios da atividade física para transtornos de ansiedade e saúde mental como um todo. Olha, Gessé, que tema. Você acha que vai dar audiência esse tema, Gessé? Eu acho que vai dar muita audiência e vai sanar a dúvida de muita gente. Ó, ninguém sabe, eu vou dar um spoiler aqui, a Aline era minha aluna, hein? É. A gente conversava muito, era mais conversa do que... E Era um mesclado, né, era gente? Era um E aqui mesclado. no bastidor, eu conversando com a Aline, ela já treinou na Lift, eu a corrigi, Já. e eu não lembrava dela, sabe? Porque Ainda tanta bem, né? gente, Porque senão, ó, É, né? ia ficar aqui, ó. Pô, tanta mas... gente. Gente, Bom, estamos aqui, nosso, acho que 16º episódio, né, Gessé? 16º Se eu não me episódio. engano. Gente, obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Seguindo a nossa página do Instagram, tudo que acontece no podcast, todos os próximos episódios, os melhores cortes, né, Gessé, dos programas, cai tudo no Instagram. Então, pessoal, eu vou pedir para a Aline se apresentar, ela vai contar um pouquinho da história dela, ela vai falar como que ela começou na psicologia, o que fez ela querer trabalhar com isso, atender pessoas, né, Li? Então, o microfone é seu, Li. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer aí o convite de vocês. É um tema que eu gosto muito de falar, né? Foi o tema Sim. do meu TCC da pós, inclusive, né? Sim. Que a gente vai entrar um pouquinho. Mas antes, vou falar minha trajetória na psicologia, né? Eu sempre pensei em fazer psicologia desde os meus 16 anos. E, por um tempo, não consegui diversas questões. Abandonei um pouquinho isso, depois voltei. Bom, quem me conhece, eu não posso mentir aqui, né, gente? Eu tenho um monte de amigo meu que conhece. Sempre sofri com ansiedade. E aí era um dos motivos que eu queria entender por quê. Por que dá ansiedade? Por que certos comportamentos, né? Então, eu sempre gostei muito dessa questão do comportamento humano. Então, eu consegui uma bolsa, consegui fazer a faculdade. E aí, assim que terminei a faculdade, eu me especializei em terapia cognitivo-comportamental, que é justamente essa questão de cognição, emoções, pensamentos e comportamento. Então, meu foco hoje na clínica é TCC e eu atendo muita demanda de ansiedade. Né? E, paralelo a isso, sou uma pessoa apaixonada por atividade física. Eu Tia aí sei, deu um spoiler eu aí, sei. era meu personal. Vou voltar, hein, Ti? Vou voltar. Hoje eu estou treinando sem personal, enfim, porque minha carga horária está um pouco bagunçada, Rotina é complicado. mas estou treinando, treino na Lift ainda. Legal. E gosto desses dois temas, né? Tanto ansiedade quanto atividade física. Você foi a prova da sua conclusão, né? Li? Você falou, eu vou resolver o meu problema, Exato. né? Olha aí, Gessé. Que legal. Você buscou atividade física ou treinamento físico para melhorar isso ou para melhorar ou por algum outro motivo? Na verdade, na época que eu comecei a fazer atividade física, foi um pouco tarde. Foi com 26 anos. Eu tive um tumor benigno no colo do útero. Tá. E a médica me deu uma voadora. Ela falou, Aline, ou você muda o seu estilo de vida ou você não vai longe. Eu tenho família de pai e família de mãe. Né? Meus avós morreram de câncer. Uhum. Então, aquilo foi como assim? E aí eu comecei, né, compulsoriamente, eu não queria. Meu marido foi lá, pagou 3 meses de academia e falou, Ele vai. falou, vai, agora você tem que fazer. E aí eu comecei a atividade física. E, obviamente, fui sentindo os benefícios dela, né, na minha vida. Então, de novo, na faculdade, eu como uma pessoa que não tenho transtorno de ansiedade, né, eu vou só exemplificar isso. A gente fala de transtorno e a gente fala de traços de ansiedade.
Traços de ansiedade é o quê? Aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa, mas ela não chega a fechar critérios para um diagnóstico. E tem a ansiedade que é normal, que todo mundo tem. Vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista, a pessoa dá aquela ansiedade que é muito relacionada com medo. Então, né, eu estou nesse meio termo, eu estou entre a normal e entre a patológica. Então, eu tenho traço de ansiedade. Sempre tive. E na faculdade foi um momento assim, de muito sofrimento, a ponto de eu chorar em dia de prova, de entrar nas provas assim, tremendo, esquecer. Caramba. Eu sofri muito, meus amigos estão aí, não me deixam mentir. Eu sofri demais. E aí ninguém entendia o porquê que eu ficava na academia. Eu acordava às 5h30 da manhã para treinar. Então, eu acordava às 5h30 da manhã, eu treinava, ia para o trabalho, saía do trabalho e ia para a faculdade. O pessoal falava, você é louca. Por que você está acordando às 5h30 da manhã para treinar? Gente, o que me salvou na faculdade foi a academia. Se eu não fizesse academia, eu teria surtado com a minha ansiedade. É? Sim. E me fala uma coisa, você teve essa... E aí, você teve essa experiência na faculdade com exercício, e você carregou isso contigo para as próximas etapas da vida? Você foi para a especialização, né? Sim. Não, atividade física eu não abro mão. É. Então, hoje, eu falo que é melhor imperfeito feito do que o perfeito não feito. Eu também falo isso para meus alunos. Entendeu? Porque Exato. qual que é o problema hoje? As pessoas querem esperar o dia perfeito, a hora perfeita, a situação perfeita. Eu falo, não existe. Começar na segunda, né? Isso, é o famoso começar na Fala aí, segunda. Tito. A Você dieta, nunca então, não vou começa. nem comentar. Começa na segunda. Exatamente. Então, é aquilo. Hoje eu faço uns horários meio alternados, porque é o que dá. Sim. Mas a atividade física, para mim, é questão de saúde. E não só para mim, para todos. É o que a gente vai falar sobre isso, inclusive. Né? Legal. Já querendo tirar uma dúvida aqui contigo, porque assim, muitas vezes quando a gente monta um programa de treinamento, né, para um cliente, a gente estabelece algumas metas, né? O TI na nutrição, umas metas reais, né? E pelo nível de condicionamento físico, a gente periodiza, né? A gente chama de organização no tempo, seria a periodização. E aí a gente coloca algumas metas para os nossos alunos. Vamos tentar, até daqui 20 dias, estar nessa condição de número de carga, de exercício de séries e tal. Isso falando especificamente da musculação. E quem é da corrida também tem essa questão de metragem e tal, enfim. Isso... levando para a psicologia, tem algum viés negativo, você acredita? Ou você cria um comprometimento com o seu cliente? Porque algumas pessoas que eu coloquei algumas metas baseado no histórico, umas se sentiam na obrigação e iam, e nossa, que bom, eu precisava disso para eu correr atrás. Sim. E aquelas que não conseguiram bater a meta, muitas vezes ficaram um pouquinho chateadas, né? Não sei se eu tenho que posso... Frustradas, talvez. Houve uma certa frustração. Mas aí depois eu falei, a meta a gente coloca, né, para a pessoa seguir um programa, porque dentro do processo de treinamento você tem que ter evolução. Sim. Só que se você não bater a meta, não tem problema. A gente vai ter a vida inteira para você bater essa meta. Exato. Né? E aí eu queria saber da sua experiência aí na parte de atendimento. Né? Você acha que esse tipo de abordagem, que é necessária, né? Que eu acho que é necessária, é positiva ou negativa? Depende. Como a gente está falando de ansiedade, se você pegar uma pessoa que tem ansiedade e propor isso e ela não conseguir, pode ser que pela distorção cognitiva que a ansiedade causa, ela possa, então eu não sou capaz mesmo, eu não consigo mesmo. Mas é por isso que é importante o trabalho multidisciplinar. Por quê? É justamente isso que você falou, tem que ter um planejamento, tem que ter uma meta real. A meta é o norte. Você tem que estar apoiado em alguma coisa para você seguir. Pode acontecer de não bater? Pode, mas o que eu sempre falo com meus pacientes? Reforce o processo. Sim. Poxa, você não chegou na meta, mas e o processo? E o esforço? Você foi, você fez. Você chegou perto, você pode não ter batido a meta em si. Só que isso depende da interpretação da pessoa. E é aí que entra a psicologia, junto, né, com o educador físico. Sim. Por quê? Para que essa pessoa não se frustre. Olha, a meta está aí como norte, mas não deu, vamos continuar. Como você falou, a gente tem o tempo todo ainda para fazer. Então, porque assim, da mesma forma que as cargas de treinamento, as pessoas elas se adaptam de forma diferente, né? Se ajustam de forma diferente, com esses feedbacks externos, cada um interpreta de uma forma completamente diferente, né? Tem o cara que vai correr atrás, Exato. vai querer fazer o 101, 110, e aquela pessoa que vai se sentir menos eufórica, porque estou numa obrigação, né? Puta, eu tenho obrigação de fazer isso e tal. Na realidade, ela não tem obrigação, mas seria
adequado que o Exato. fizesse, né? E aí elas interpretam de forma diferente e elas têm resultados diferentes dentro do programa, né? Exato. Comportamentos completamente diferentes. Deve ter muita gente que só vai porque o personal tá ali, Fato. não é? Fato. Porque se sente motivada ou, vamos dizer assim, o personal é minha válvula de escape para eu não falhar. Eu Exato. tenho alunos que são assim, e eles falam, se você não viesse, hoje seria um dia que eu não ia treinar. Não. E aí é o que eu digo, por isso que é importante a gente entender o comportamento, porque nós somos seres complexos, né? Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E o que funciona para um não funciona para outro. Mas a Exatamente. meta, ela tem que estar ali. Sim. Tem pessoas que são competitivas, que se você vai dar uma meta, ela fala, não, eu quero bater, eu quero na próxima avaliação ter perdido. Sim. E tem pessoas que, como você falou, vai ficar, nossa, eu tenho uma meta, eu tenho uma obrigação. Mas, assim, é tudo o viés interpretativo. Mas a gente precisa trabalhar isso. E aí, essa é a função do psicólogo no esporte. É trabalhar essa questão da meta. A meta não está ali para te condenar. A meta está ali para te ajudar. Para te ajudar, exatamente. Entende? Oli, conta pra gente, dá um spoiler pra gente aqui, o que é a ansiedade? Como o psicólogo vê a ansiedade? Perfeito. A ansiedade, na verdade, ela está relacionada com o medo. E medo é uma emoção primária, básica. Todos temos. Todos nascemos com medo. Só que qual é o problema da ansiedade? Aí lembra que eu falei para vocês que nós temos aqueles 3 pontos, né? A ansiedade, que é a normal, que então é um medo, aquele friozinho na barriga, vai fazer uma entrevista, vai conversar, vai sair com alguém. Normal. Todos sentimos essa ansiedade. E ela é normal. É para sobrevivência. Então, é mecanismo de luta e fuga. Claro, hoje a gente não luta com bicho, com leão, mas você buscar na história, por que a gente precisa do medo e da ansiedade? Para toda sobrevivência. Você vê um leão, você vai correr ou você vai lutar com ele, entendeu? Hoje, eu falo que os estímulos são outros. Então, é o trabalho que se torna o seu leão. De repente, é o relacionamento, é a balança, Sim. é o treino. Então, você tem outros leões aí que você está ou lutando ou fugindo. Então, a ansiedade é mecanismo de luta ou fuga. Só que qual é o problema disso? Geralmente, as pessoas não vão para a luta, elas vão para a fuga. Eu não vou para academia porque a pessoa lá está melhor que eu não sou boa. Aí ela não vai, ela evita. Ela faz o que a gente chama de evitação. Tá. E o problema da evitação é o quê? Quanto mais você evita um comportamento, maior ansiedade isso vai te trazer ao ponto que daqui a pouco isso vira uma fobia. Sim. E aí você não consegue enfrentar uma situação mais. É. Então, é o que eu sempre digo. A ansiedade, ela é dentro ali, claro, do que a gente falou agora, normal. Tem o traço, que foi o que eu falei, que é onde eu me encontro hoje, que é uma pessoa que é uma ansiedade um pouco mais excessiva, porém não chega a prejudicar. E a gente tem o transtorno de fato, que aí é onde a pessoa não faz, ela fica paralisada, ela não entrega, procrastina, tem crises. E aí, nesses casos, obviamente, aí entra um psiquiatra, muitas vezes, tem que fazer uso de medicação. Então, é um caso um pouco mais complexo. Fazer uso. Em alguns casos, não em todos, né? Mas antes de medicação, eu sempre pergunto, como que tá o todo? Dorme bem? Come bem? Faz atividade física? Porque tem isso. Hoje a galera está muito atrás de comprimido. Sim. Sentir um desconforto, opa, vou atrás do remédio. Uma ansiedade crônica, assim, meses, né, num quadro assim, ela pode migrar para um outro tipo de patologia? Sim. O mais comum é depressão. É depressão, né? Sim. E aí é pior, porque Sim. quando a gente está falando de uma depressão, porque assim, quando a gente está falando da ansiedade, a ansiedade ela gera o quê? Distorções cognitivas. Aline, o que é isso? São pensamentos distorcidos que não são reais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela se acha incapaz, ela acha que ela não vai conseguir fazer. Aquilo que a gente falou da academia agora. Sim. Ela deixa de ir para a academia, nossa, eu não consigo ir para a academia porque as pessoas vão me olhar, eu vou errar o exercício, minha roupa vai rasgar. Aí eu pergunto, tá, mas qual é a evidência que você tem desse pensamento? Aí a pessoa fica, não tenho evidência. Então, tá vendo? Isso é um pensamento distorcido. Quantas vezes você viu isso acontecer? Dela mesma, Dela, né? Autoimagem. Isso acontece muito com Ela se sabota, né? Sim. Para não ter que fazer o que é necessário, né? Exatamente. Caramba. E isso a gente falando de ansiedade. Aí a depressão, a gente entra num polo um pouco pior. Por quê? Sim. Quando a gente está falando de um quadro depressivo, aí a gente já tem uma perda neuronal, que é o quê? Você falta neurônios, como se você atrofiasse seus neurônios. Tá. Então, pensa o seguinte, por que eu falo da importância da atividade física? Aí vou entrar um pouquinho, eu vou puxar já, tá? Vai embora. Por que é importante para ansiedade e outros transtornos, depressão e saúde mental como um todo?
O nosso organismo, ele funciona num todo. A galera tem mania de querer separar, né? Acha que mente é uma coisa e corpo é outra coisa. Gente, a gente é uma unidade. Tá tudo integrado. O teu cérebro, para funcionar, ele depende do quê? Dos nutrientes e das vitaminas que você consome. Sim. A gente já tem hoje vários estudos falando da microbiota, que é, né, a flora intestinal ali. O que você come é o que vai alimentar seu neurônio. Aí eu falo para a pessoa, tá, você está comendo só pizza, bebendo álcool, fumando. Sim. Qual a qualidade do teu neurônio? A gente vive num ambiente muito Não é só relacionado ao ambiente, né? A gente vive num ambiente obesogênico. A gente chama isso, né? Influência do meio. Que aí Sim, acaba sim. As pessoas influenciando, influenciam as outras, né? Exato. o meio, o fenótipo, a sociedade, né? Sim, para os seus pacientes você pergunta isso? Eu pergunto sempre. Como que é? Como que é a sua rotina? Para onde você sai? Para onde você sai? Aí eu tenho pacientes, por exemplo, que quer largar o álcool. Aí só anda com pessoas que bebem o tempo todo. Caramba. E aí é uma questão. Não estou falando que você tem que abandonar o seu amigo, mas, cara, você está tentando parar de usar álcool. E você só anda com pessoas que usam álcool, a probabilidade de você conseguir se manter firme nesse comportamento é muito difícil. Então, quando a gente está falando de introduzir um novo comportamento, o ambiente que você está inserido ajuda demais. Vai fazer amizade com aquela pessoa da academia, marca horário para ir junto com ela. Tem pessoas que precisam do personal. Eu sei que nem todos têm condições, mas, vai lá, combina com um amigo, paga um personal. Se uns meses, né? De repente. Você tem que ter um reforçador. O comportamento ele só se mantém através do reforço. Você tem que ter um reforço para você continuar nesse comportamento. Sim. E aí esse é o problema da ansiedade, porque a pessoa já está pensando lá no futuro. E se eu for e passar vergonha? E se eu for e não conseguir? E se? Pensamento de ansioso é muito no e se. Então, quando eu falo, quando você está falando muito e se, volta pro agora. Vamos pensar no hoje. Mas esse exercício de você se manter no momento presente é um exercício muito difícil. Muito. Né? Opa. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente está buscando algo para conquistar algo. E esse algo está sempre na frente. Né? E você está sempre se julgando por coisas que você fez lá atrás. E aí dizem que o inferno são essas viagens, né? Exato. De futuro e passado. E aí você está se julgando e está criando expectativa para o que você vai fazer na frente. Existe algum exercício mental, algo que você conheça, assim, para passar para a pessoa? Falar, o que é bom você fazer para você ter mais foco no que você está fazendo nesse momento, né? Sim. É importante isso que você falou, viu, Gessé? Que é essa questão de ruminação. A pessoa é ansiosa ou ela está ruminando, tipo, nossa, aconteceu aquilo, me chamaram a atenção, eu fui lá e passei vergonha, não volto mais. Ou ela está ruminando, ou ela está projetando para o futuro. E para se manter no momento agora, por que eu indico atividade física? Aí agora eu vou falar também, né? Vamos trazer já junto o benefício. Quando você está executando um movimento, seja qual for, você está numa corrida, você está na musculação, você está concentrado naquilo que você está fazendo, você está respirando. Sim. Né? Qual que foi o grande lance para mim da musculação, que é o que eu gosto de praticar? Eu estou concentrada no movimento. Eu preciso sentir meu músculo, eu preciso olhar no espelho e ver que eu estou fazendo certo. Em contrapartida, eu estou respirando. E para se manter no momento presente, uma das coisas que eu indico para os meus pacientes é a respiração diafragmática. Tá. Não sei se vocês já ouviram falar, Sim, mas... Né? Então, por quê? Como que funciona isso aí? Respiração diafragmática é o seguinte. Às vezes, quando as pessoas passam mal, o que o pessoal fala? Respira fundo. Só que respira fundo é respirar... Quando você respira fundo de médico, geralmente é aquele pelo pulmão. Sim. E essa respiração diafragmática é pela barriga. Então, você põe a mão aí no seu umbigo, você vai puxar o ar, ó. E vai empurrar a mão com a barriga. Isso, você vai empurrar a sua barriga. E aí você vai soltar o ar murchando a barriga. Então, e aí eu falo para eles ir contando. Então, você vai puxar o ar, contando até 4. Isso segura, dá uma sensação de relaxamento? Dá, por quê? Você está distraindo. Qual que é o grande lance da ansiedade? É a distração. Olha que interessante. Por quê? Você foca na respiração, né? Você tira os pensamentos. Porque qual que é o problema da pessoa que é ansiosa? Ela pensa numa velocidade... 300 mil pensamentos por segundo. Sim. E quando ela vê, ela está submersa naquele pensamento, ela está assim, ó. Travei, não consigo sair do lugar, não consigo fazer, não consigo terminar, não consigo... O que eu já tenho de relatos de paciente, não, estava marcado, estava agendado, eu ia sair para ir para a academia, aí começou a vir um monte de pensamento, bum, desisti. Porque ela foi engolida pelos pensamentos dela. Então, a distração era a melhor forma para lidar com a ansiedade. E por que eu ia para a academia? Meus pensamentos. Sim. Você não vai bem na prova, você não vai conseguir tirar nota boa, você não é boa o suficiente, pum, vou para a academia, cara. Chegava lá,
só ficava contando meus exercícios. Repetição 1, 2, 3, pronto. Eu me distraí dos meus pensamentos. É legal esse ponto que você tocou, porque assim, uma coisa é você ir para a academia, ter uma sequência de exercícios e você não realizar o treinamento como deve ser feito. Porque você está lá, coloca um peso que você não precisa se concentrar para fazer, que é um peso leve. E durante a pausa você está concentrado em responder a mensagem no WhatsApp, né? Verdade. Muitas vezes você acaba atrapalhando as pessoas da academia. Isso é geral, GC. É geral, cara. Então, Nossa, cara, você chegou num ponto muito legal. Então, isso não é treino. É isso que eu queria falar. Não Então, é. E aí, Larga o telefone, velho. se você não está chegando numa condição de treinamento, você não entra nesse momento presente. Sabe? De estar focado. Sim. É isso aqui. Essa é a minha luta do momento. Eu tenho que progredir carga. Exatamente. Eu tenho que corrigir meu movimento. Eu tenho que tentar entender qual grupo muscular eu estou contraindo. Nossa, será que eu vou conseguir fazer outra série? Porque essa aqui foi muito pesada. Então, é esse tipo de sensação que grande parte das pessoas deveriam ter na academia, não tem. Porque estou indo na academia para ter um comportamento tipo de ficar lá tirando selfie no espelho. Eu não sou contra, eu acho legal as pessoas se admirarem, né? Mas assim, no momento do treino, que é um sagrado, é um momento sagrado. É um momento de alta concentração. Exato. E muitas pessoas não situação, chegam. Né? Mas na situação de quem tem ansiedade, né? Sim. Exato. E foi importantíssimo você falar isso, porque de fato, às vezes as pessoas chegam para mim, mas eu fui para academia e não senti. Tá, como é que foi que você fez? E outra, né, gente? Quando a gente está falando de atividade física, não adianta você achar que você vai 2 dias e você já vai sentir os benefícios. Então, a gente está falando de algo de semanas para você começar a sentir os benefícios. Sim. Então, modo avião. Celular tá na academia, modo avião. Não olha o celular. Quando eu vou, na verdade, eu gosto de deixar até na caixinha lá no armário para eu nem ser interrompida. Põe uma música no fone e vai Vai embora. Entendeu? Às vezes nem música, às vezes eu gosto de ficar assim, sabe? Só no concentrada momento, mesmo, curtindo contando, sentindo. Então, assim, é isso se manter no momento presente. Então, claro, a respiração, por que eu falo da atividade física como um todo? Porque, primeiro, da concentração, segundo, você está respirando. Você precisa estar ali. Mas aí é como você falou, o treino de verdade. Então, e aí é legal, porque hoje a gente está num momento de muitas informações, assim, né? E a gente falou sobre atividade física. E uma coisa, um aspecto da atividade física, dentre vários, né? Atividade física é simplesmente você se movimentar. Quando você opta de sair de casa para não pegar um Uber e ir a pé para o trabalho mais perto, você está aumentando seu nível de atividade física. Sim. Isso é ótimo para a saúde. Já tem estudos mostrando qual é o impacto disso daí no processo de saúde, né? Mas quando a gente quer algo mais mudança de composição corporal de verdade, a gente precisa migrar da atividade física e comprar um modelo de treinamento. E o treinamento ele é organizado, ele é periodizado. Então, e aí algumas coisas a gente precisa ensinar. A gente tem, dentro de um professor, a gente tem o treinador e tem o professor. E o professor ensina. E o treinador faz ele concluir as etapas do treinamento. E aí é uma coisa que eu sempre vou fazer antes de começar alguém comprar o meu produto, que no caso é o treinamento personalizado. É um negócio que se chama princípio da conscientização. A pessoa ela tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo e como aquilo vai ocorrer dentro do processo de treinamento. Ela vai ter dor muscular em alguns momentos, ela vai ter fadiga, ela vai transpirar, entendeu? Ela vai ficar com raiva de mim. Porque eu preciso imprimir, em alguns momentos, condições fisiológicas que vai fazer ela ficar cansada. O Thiago faz isso com todo mundo, né? Ele sabe do que eu estou falando. Então, não, Thiagão. E ele trabalha com atleta ainda, né? Que é pior ainda. Então, as pessoas precisam criar uma certa consciência sobre a importância da diferença das duas coisas. Mas eu ando. Tá, ótimo. Parabéns. Agora vamos começar a treinar? Né? Exato. Vamos começar a colocar uma rotina diferente para você. O corpo foi feito para sofrer desafio. Fato. A gente foi feito para ter desafio. Você falou um negócio legal. É assim, todo mundo me pergunta, eu tenho paixão pelo bodybuilding e tenho paixão pelo emagrecimento. Eu acho animal. Por isso até mesmo que área esportiva eu já sou. Sim. Agora eu quero me especializar na comportamental, porque eu estou pegando muito caso interessante. Eu até comentava com você, né, ali um tempo atrás. Sim. Então, assim, para o atleta, Gessé, você prescreveu, você já deu o caminho. Sim.
O atleta sabe o que ele vai fazer. Você não precisa ficar, como é que tá a dieta? Às vezes a gente até fica pelo feeling, para ver em composição corporal, esteticamente falando. Agora, para um obeso, a gente tem que dar a direção. Verdade. Eu dou a direção. Por quê? Para onde que ele vai pilotar? O que ele tem que fazer para chegar no caminho certo? Se a vida inteira ele foi na outra direção, né? Exato. Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente, mas tem atletas que pós-campeonato sofrem também. Claro. Ansiedade, tem rebote. Tem Sai com rebote. medo de tudo, Sim. por ficar, ou não por ficar no período, por estar muitos anos em restrição, claro. Fora de vida social. Então, assim, é muito legal o contexto, diferenciar as coisas e ver como elas são manipulações diferentes, né? Sim. Foi interessante você falar desse assunto, porque assim, o que eu proponho para os meus pacientes, principalmente aqueles que são sedentários, que não têm hábito nenhum. E aí eu posso falar até por mim. Quando eu entrei, na verdade, na academia, eu odiava musculação. Eu pulava a sala de musculação. Na época, eu já ia direto pro aeróbio. É verdade. Você ficava lembra, né, Ti? 3, 4 horas fazendo ginástica. Eu lembra? falo isso com o Ti e falo com vários amigos profissionais. Porque, assim, naturalmente, acho que a gente já escolheu essa profissão por em algum momento da nossa vida a gente teve uma experiência ótima com treinamento, com exercício. Exatamente. Entendeu? Tá? E essas pessoas que não tiveram? Eu tenho casos na família que as pessoas realmente abominam sentir dor muscular, abominam suar, né? E aí a gente fica conversando e fala, caramba, como é que a pessoa não gosta de treinar? Né? Então fica difícil a gente exercitar a empatia, de se colocar no lugar de uma pessoa que não gosta, né? Então isso para nós é muito complicado, mas acho que a mensagem principal é dá uma chance. Exato. Vê o que vai acontecer dentro do processo. Exato. Oli, dos seus pacientes, maioria, grande porcentagem, eles aderem à atividade física? Honestamente, Sim. não. É mesmo? Eles têm grande dificuldade. Eu tô falando do treino. Vou fazer uma caminhada. Isso é mais fácil introduzir neles. Sim, né? Porque aí é aquilo que a gente fala. Você sai de casa e andar a pé, beleza. Agora, quando chega ali, vamos fazer um treino? Não, musculação eu não gosto. Então, assim, eles aderem com mais facilidade um aeróbio. Agora, o treino mesmo, de força, é mais difícil. Mas aí esse é o pulo do gato. Por quê? Eu mando eles né? Eu falo para os pacientes, gente, vai, treina. Por quê? Claro, a caminhada por si só é uma porta de entrada? Gente, ajuda. Eu entrei fazendo isso, eu entrei fazendo aeróbio e ficava lá 3 horas nas aulas. Foi o que me abriu. Depois eu vi que, dá para fazer mais, preciso de mais. E hoje, ao contrário, hoje eu só fico na musculação, se deixar. Então, o que eu falo? Primeiro, a gente, de novo, voltando para o comportamento humano. Você pega uma pessoa sedentária, totalmente sedentária, e já enfia ela na musculação, às vezes ela pode ter uma resistência. Então, vamos fazer um treino, né, combinado, um funcionalzinho, talvez, junto com uma caminhada, para ela ir se habituando ao exercício. E aí a gente vai aumentando. O problema que eu falo dos pacientes é que às vezes querem sair do 0 para o 10. A pessoa está aqui no 0, não faz nada e quer sair virando bodybuilder. Não vai. Então, a gente tem que ir nos degraus. E o profissional também tem que ter esse discernimento de, poxa, se eu puxar muito essa pessoa aqui, ela vai espanar. Exatamente. Então, eu sempre faço esse trato com meus pacientes. Vamos começar pelo que você consegue. Mas faça alguma coisa. Ative o teu corpo. Então, assim, a musculação, falando da ansiedade. Por que a musculação? Vamos lá. Quando a pessoa tem ansiedade, aí eu estou falando já das crises, que é aquela coisa mais forte da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade no corpo? Aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Taquicardia, coração pulsando, tensão muscular, falta de ar, suor. Em alguns casos, tontura. Eu já senti tudo isso. Você já sentiu tudo isso fazendo o quê? Aquele primeiro encontro, né? Ei, Tiagão. Quando você era mais novo, assim? Faz tempo, né? Sim. Sabe? Quero ficar... Nossa, eu vou conhecer ela, vou levar ela no cinema e tal. A mão ficava gelada e tal. Dava até um sintoma, né? Você fica ansioso. Aí agora vamos pensar. A gente que pratica musculação. Quando você treina pesado, o que acontece com o teu coração? Também é a mesma coisa. Acelera. O que acontece com o teu músculo? Contração muscular. Tremendo tudo. O que acontece com o seu corpo?
soa, treme. Opa, o que você está me dizendo, Aline? Eu estou te dizendo que a musculação, você treinando certo, ela simula alguns sintomas da ansiedade. Tá, Aline, e daí? O que você tem a ver? A pessoa que não tem crise de ansiedade, ela tem um medo absurdo de ter novas crises. Então, ela fica super alerta a qualquer sintoma do corpo dela. Uma pessoa que tem crise de ansiedade já começou a sentir o coração acelerado. Putz, meu coração está acelerando, eu vou ficar ansiosa. Passa mal. A pessoa que está habituada a treinar, cara, seu coração está acelerado. Tá acelerado. Você está se habituando a esse estímulo, entende? Tá. Sim, eu tinha um aluno que ele tinha esse sintoma. Ele levava a frequência dele no meio da rua, ele parava o carro achando que ele ia morrer. Você acredita? E você conheceu. Conheci. Eu não vou falar nome porque não... Tá, sim. Não, você conheceu, mas... Sério que Era esse tipo de sintoma ali. E era uma coisa séria. E às vezes quando a gente estava no meio da aula, ele começava a sentir os sintomas da ansiedade. Eu acho que nessa época ele nem sabia que era ansiedade. Olha que interessante, você me fez resgatar. Ele ia para o banheiro, jogava água no rosto e ficava deitado no banco. Até passar, aí ele voltava branco. Eu falava, eu tive aquela crise de novo, Thiago, não sei o quê. Ele evitava fazer o aeróbio por causa disso. Caramba. Você acredita? Pois é. E dá para migrar para uma síndrome do pânico? Uma sensação de Dá. ansiedade, assim, repetida? Opa, sim. Muito comum. E é por isso que a proposta não é você se esquivar, é você enfrentar. Então, trazendo o exemplo aí do paciente do TI. Treinar ele a condição de... Além da condição, apesar de... Poxa, por exemplo, eu já tive crise de ansiedade, eu sei como é. Então, às vezes o paciente vem no consultório e acha que você está falando, mas você não sabe o que é. Eu tive uma crise recente, falei para ele. Sim. A gente tem. Só que, por que eu não tenho muitas crises de ansiedade? Primeiro, porque eu cuido da minha alimentação, do meu sono e eu faço atividade física. E, obviamente, né, terapia, outras coisas multidisciplinares, como eu falei. Mas qual que é a problemática da pessoa que tem crise de ansiedade? Ela tem uma crise de ansiedade, pronto, ela gravou aquele evento traumático e aí ela evita aquela situação. Não, eu não vou passar ali porque ali eu tive a crise. Ou eu fico igual o paciente do TI. Não, tá aumentando o batimento cardíaco. Nossa, eu vou ter crise de ansiedade. Cara, esquece esse negócio. Eu falo para meus pacientes que são ansiosos, tira esse relógio do braço. Para de querer ficar monitorando a frequência cardíaca. Sim. Esquece isso daí, porque a ansiedade, ela começa aqui, ó. Ela começa aqui. Lembra que eu falei da inundação dos pensamentos? E aí, obviamente, você começa a ter sintomas fisiológicos imensos, porque você acha que você vai morrer. As pessoas, eu vou ter um infarto. Então, se você treina o teu corpo a esses estímulos, o que você está falando pro teu cérebro? Cara, calma aí, seu coração acelerado não é tão arriscado. Você já passou por isso. Sim. Toda vez que eu tô na academia, eu tô treinando, meu coração tá aqui, ó. Eu sinto bubu batendo, suor, mas eu falo, do treino tá ok. Sim. Então, você aprende a lidar com os sintomas da crise de ansiedade, entende? Claro, tô dizendo que, então é só eu fazer academia, musculação pesada que eu tô livre da ansiedade. Não, gente, não é para generalizar, mas é um dos fatores importantíssimos que as pessoas negligenciam. Sim, tá vendo como o treinamento é importantíssimo? O nível de treinamento, né? Porque treinar é melhorar a condição física, e você entra sempre numa situação de estresse no treinamento, sem jeito. Você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a descarga adrenérgica, né? Dano muscular, né? Então, é uma situação de estresse. Mas parece que a gente está num momento da sociedade que as pessoas não querem mais sofrer. Exato. Né? Não querem, eu não quero sentir dor. Não quer fazer para conquistar, né? Isso, não quer pagar o preço, né? Exatamente. Então, assim, é o que a Aline falou lá no começo. As pessoas não querem passar pelo processo, né? Não querem manter a aderência, a constância, ser uma pessoa resiliente, né, Aline? Exato. E aí é um trabalho comportamental que a gente tem que fazer para essa pessoa, né? Então, quando a gente está falando de estágios de mudança de comportamento, a gente tem alguns estágios que a gente fala que é a pré-contemplação, a contemplação, preparação, ação e manutenção. São 5 fases. 5 fases. E aí, o pré-contemplação é o quê? É aquela pessoa que não aceita. E tem vários pacientes que eu falo, gente, bato na tecla. E aí, atividade? Não, eu não gosto, não preciso, sempre vivi assim, vou ficar assim mesmo.
E aí você tem que fazer um trabalho para passar essa pessoa para outra fase, que é a fase da contemplação. Então, pré-contemplação é aquela pessoa que não aceita que precisa mudar. A contemplação, a pessoa até entende os benefícios. Pô, Aline, entendi que é legal, atividade física é preciso. Ah, mas eu não consigo. Então, procrastina. A preparação já é aquela pessoa que está mais decidida. Não, eu quero fazer. Como que a gente vai fazer para dar certo? E aí você já traça um plano com essa pessoa. Aí tem a ação, de fato, né? Que é a pessoa que começa a executar essa mudança. E a manutenção, né? Que é o que a gente diz. É fazer com que a pessoa se mantenha, porque tem isso. Sim. Às vezes as pessoas, como eu falei, saem do 0 pro 10, né? Aí vai, intensidade, tá bonitinha, faz 1 mês, 2 meses, daqui a pouco, bum. Cara. Aí retorna um estado assim, 0, de novo. Sim. Então, por isso que eu falo, muito mais importante que a velocidade é a constância. Exatamente. Né? Eu tento trabalhar isso nos meus alunos, né? Tipo, porque você conquistar uma condição física é difícil. Uhum. Só que depois que você sabe como chega, é mais fácil você chegar de novo. Né? Então vamos trabalhar para conquistar de novo, porque a vida são ciclos, né? Sim. Não adianta. E aí a pessoa, puta, engordei de novo, perdi minha massa muscular de novo, estava tão bem e tal. Cara, não usa isso como desculpa, né? Por que isso acontece? Ou vamos falar assim, o efeito sanfona, né, Gessé? O efeito sanfona ele é fisiológico, né, Sim, Thiagão? sim, mas e é comportamental. Isso, Também. então, no caso no papel dela, assim, em relação a isso, por que acontece? Porque uma pessoa não consegue se manter aderente a um processo. Então, na verdade, muitas vezes é aquilo que eu falei, de sair do 0 pro 10, a pessoa que nunca fez nada e, de repente, ela quer compensar o tempo perdido. Ah, não, agora que eu nunca treinei, agora que eu estou treinando, eu tenho que ficar gostosa em 2 meses. Sim. Aí, então, já metas reais, aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, o trabalho nessa pessoa é conscientizar ela que o processo não é rápido, é um processo lento. Para tudo, até para terapia. A pessoa às vezes chega em uma sessão, 2 sessões, quer resolver o problema. Não vai. Então, a gente tem que alinhar a expectativa. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Alinhe as expectativas. Sim. Oh, que legal. Por quê? Já chegou paciente para mim, eu quero perder 20 quilos. Tá, e o que você está fazendo? Eu não estou comendo. Como assim você não está comendo? Aí você está ferrando o quê? Aqui. Sim. Entende? E aí uma coisa puxa a outra. Então, assim, não adianta a gente querer pular etapa. Não adianta pular etapa. O problema muito grande, Ti, é essa intensidade que as pessoas colocam nas coisas. Intensidade é algo que a gente, no treinamento, é uma ferramenta muito delicada, sabia? Porque, por exemplo, né? Vou pegar uma historinha do que tem acontecido aí nos últimos anos. A gente tem visto, por exemplo, o exercício aeróbico sempre foi o padrão para a gente prescrever quando o objetivo é perda de peso, né? As pessoas utilizam. A gente tem a musculação também, que é muito eficiente, né? Só que aí dentro do exercício aeróbio, a intensidade ela é um aspecto que promove mudanças fisiológicas interessantes para a mudança da composição corporal, né? E aí a ciência começou a ver o seguinte: o que adianta eu ter um treino que é muito bom, só que a pessoa não vai fazer? Entendeu? Por exemplo, tem gente que faz o HIIT e fica pé da vida. Tem escalas que mostram isso, né? Que é enjoyment, que chama, né? Que é escalas de afeto. O quanto a pessoa ela se sente bem realizando uma atividade física, né? Então, por exemplo, muitas coisas do exercício aeróbio de duração mais longa, algumas pessoas se sentem um pouco melhor, né? Então, de repente, esse não é o modelo que a gente pode usar mais, esquecer um pouco da composição corporal. Aí depois a gente começa a evoluir dentro do treinamento. Você tem, dentro do seu conhecimento da prática clínica, algum modelo de exercício que você vê que é mais eficiente, assim, que é mais favorável? Sim. Nesses casos específicos, por exemplo, de ansiedade, o que os pacientes... Isso não só os meus pacientes, mas a minha tese, né, de pesquisa foi isso. E a maioria das pessoas relataram muita satisfação após corrida. Aí, é o aeróbio longo. Corrida e bike. Sim. Então, são 2 exercícios que traz muita sensação de bem-estar. E aí, assim, está mexendo diretamente, né, na composição dos neurônios, de hormônios. Então, liberação de noradrenalina, serotonina, dopamina.
Então, assim, na hora é cansativo, você tá correndo, Sim, você tá cansa. tentando coordenar com a respiração. Tá. Isso. Mas você tá ali, no aqui e agora. Parou, aí você dá aquele... o efeito da corrida Sim. é um efeito até ansiolítico, pós-corrida. Então, e aí é um ponto que eu gosto de bater, porque assim, o pessoal da musculação e da academia, eles não têm isso. Que é quando você corre, quando você começa a correr. Eu tive poucas vezes, eu não tive isso também, mas é assim, eu já cheguei perto de ter. Mas o cara que fica viciado na corrida, chega uma hora do momento da corrida que ele entra no que a gente chama de steady state, que é o estado estável, assim. Que ele fica zen. Parece que ele é uma máquina e ele está prestando atenção só na respiração dele, ele não consegue pensar mais em nada. Ele só fica ali naquele ritmo e aquilo vai produzindo substâncias de bem-estar. E as pessoas relatam algo tipo, é como se eu tivesse comido uma barra de chocolate. Exato. Exatamente. Você já ouviu isso, Ti? Já tive alunos que são adeptos da corrida, né? Night Então. Run, essas aí. E aí o cara, Adoram. ele coloca isso na vida. Aí o cara fica viciado, né? Fica. Pior que Fica. fica, Sensação. Gessé. Não para mais, velho. Não para para. mais. E o cara não tá nem aí para massa muscular. Ele quer o efeito colateral, o cara acaba emagrecendo. Sim. E pelo fato dele fazer um treinamento extenuante, ele precisa ter base muscular, né? Ele vai para musculação para não se machucar. Isso. Só que aquilo acaba virando o chocolate dele, que eu falo, né? Exatamente. Aí você sabe que eu comecei fazendo corrida também. Eu corria muito na esteira. Tudo bem que comprometeu, né, Tio? Comprometeu meu joelho depois. Por quê? Então, porque você precisa de uma preparação. Exato. E aí a gente volta de novo, né? Tá vendo? É um auxiliando o outro. Porque até o corredor ele tem que ter um treino também de preparação do músculo dele, porque senão ele vai se arrebentar inteiro, né? Então, eu acabei arrebentando meu joelho, mas eu adorava correr, porque é isso que você falou, o estado que eu não saía depois, assim... Não é uma coisa assim, tipo, nossa, que delícia. Você tá cansada, né? Você tá lá ofegante, mas você fala, caramba, que sensação gostosa. Ela adorava um drop set. É? Adorava. Isso aí é daí, principalmente na Então, extensora. isso é afeto. É o afeto que a gente estuda. Então, tem métodos de treinamento, por exemplo, que vão te dar uma sensação de vitória, uma coisa boa. E aí, o que o personal inteligente faz? Ele coloca aquilo com mais frequência. Porque é o que vai segurar você no treino. Entendeu? Perfeito. Não que você não deva fazer as outras coisas. Tem coisa que você não gosta de fazer que você tem que obrigatoriamente Fala para o aluno fazer. que para ele não vai servir, um exemplo. Mas, tinha aluno meu que ele adorava treinar. Quando ele ficou sabendo que o Arnold treinava de um jeito, ele queria treinar. Quando ele fazia a planilha do Arnold, ele faz, né, que era um método lá de peito e costas, bíceps e tríceps. Eu falava, nossa, agora eu estou treinando de verdade, entendeu? Então, Legal você demais tem que entrar na cabeça da pessoa, cara. Eu falo isso porque eu dou curso na pós-graduação, né, de treinamento, de estratégias de sucesso para a pessoa conseguir criar aderência e conseguir mudar a composição corporal. E fidelizar o seu trabalho, Fidelizar, cara, porque não adianta você querer só empurrar aquilo que, a ciência mostra que esse método é melhor que esse. Então, o que adianta o seu melhor se ele não vai fazer? Exato. Né? E aí, importante ponto você ter tocado. Porque lembra, aí a gente volta. Foi o que eu falei. No início, os meus pacientes que vêm com essa questão mais de sedentarismo, eu só tento empurrar, pelo menos para alguma atividade. Sim. Porque nessa virada que ele vai para uma atividade, começa a destravar outras coisas. Sim. Agora, o problema é essa pessoa não fazer nada. Então, a gente tem que ter essa consciência também de mesclar. Né? Como você falou, poxa, pegar uma pessoa logo de cara e enfiar numa modalidade, talvez ela vai recuar. Sim. Então, a gente tem que entender o que o paciente precisa. Né? Até puxando para a questão da nutrição. Bom, o Ti sabe que ele já montou dieta para mim e falava, Ti, deixa uns dois quadradinhos de chocolate meio amargo para mim, Ti. Não, mas o Ti, ele é muito... Não, o Ti é sensacional. Ele é muito flexível. Muito. E assim, as reclamações que eu tenho dele, agora eu vou falar isso em público. Opa! Reclamação que eu tenho do Thiago. Aquele nutricionista lá, ele é meio louco, porque ele me passou uma dieta para eu comer mais. Eu tô comendo mais, cara. Eu quero emagrecer e tô comendo mais, entendeu? E ela tá emagrecendo. E começa a emagrecer e fala, como é que eu posso estar emagrecendo e comendo mais, né? Mas sabe qual que é a grande estratégia? Fora o pré-atendimento, fora você buscar saber sobre a rotina da pessoa, eu tento planejar um cardápio em que a pessoa vai conseguir aderir por mais tempo.
Não adianta eu falar, ó, você tem que comer isso aqui. Eu falo, vamos colocar isso aqui, vamos tentar? Ou aquela que a gente falou no episódio da sua aula lá. Do coach. Pô, vamos mudar o seu café da manhã. Isso, você muda uma coisa. O resto do seu dia você segue do jeito que você seguia, mas faz o café da manhã do jeito que eu estou te falando. Bota lá o ovo, a proteína, o carboidrato lá, fibra, fruta, bota uma fatiazinha de pão. Show de bola. Conseguiu? Pô, Thiago, me senti mó bem. Café da manhã, almoço. Vamos mudar o almoço. Vamos para o almoço agora? Perfeito. Pô, vamos tirar a coca com açúcar, vamos colocar a coca zero? Então, tem que saber manipular ali. Então, faz total sentido. Faz muito sentido isso. E isso para a pessoa que tem ansiedade, isso é muito importante. Por quê? E aí são casos que eu pego na clínica. A pessoa passa com uma nutricionista, ou um nutricionista que faz uma dieta extremamente restritiva. Aí a pessoa não consegue fazer, aumenta a sensação de incapacidade, essa pessoa vai ficar mais ansiosa e ela vai compensar. Tipo, não estou fazendo nada. Tava falando isso com o Gessé ontem, Gessé, não foi? Da minha aluna. Sim. Tava dando aula, ela fazendo, acho que estava no meio do treino ali, que eu me lembro, ela começou a chorar na cadeira abdutora ali. Eu falei, nossa, mas não tá intenso assim, né? Eu falei, o que aconteceu? Acho que era coisa pessoal. Ela, eu não te contei, mas eu passei com um nutricionista. Eu não estou comendo muito carboidrato, não tô comendo. Na hora que eu fui ver, a dieta dela era a base de queijo Minas, era como se fosse uma cetogênica. Dieta sem carbo. Se você colocar para uma pessoa seguir uma cetogênica ou o máximo de restrição, a pessoa vai emagrecer rápido. Só que a parte mental... A que custo que ela vai emagrecer, né? Sim, e a saúde, entendeu? E o desempenho dela no treino, no dia... Então, num contexto, as pessoas querem apresentar resultado para poder falar, o cara é bom. Não querem explicar o processo. Fala, você tem que passar por isso. Isso é assim. Vamos bater uma metinha aí, até 3 meses, você vai estar de um jeito legal, você vai estar diferente. Não tipo, você vai perder 10 quilos em um mês. É isso que acontece ainda muito. Né? Exato. E aí você prejudica essa pessoa, porque vamos falar a verdade, né, gente? A gente sabe que assim, hoje a forma mais rápida de bem-estar, liberar dopamina, é o alimento, cara. Você tá ansioso, a pessoa faz o quê? Bum, come uma barra de chocolate. Ai, nossa, que legal. Então, assim, mexer na alimentação da pessoa é algo muito, muito sério. Sim. E aí, como você falou, uma dieta dessa, você mexe com o psicológico da pessoa. Aí uma pessoa que tem ansiedade, o que vai acontecer? O efeito rebote. Essa pessoa, na hora que ela cansar, ela vai comer tudo que ela vê pela frente para compensar essa ansiedade dela. O humor fica zero, né, Lívia? Humor zero. Claro, quem que vai ficar feliz, gente? Sem energia, carboidrato. A gente precisa de carboidrato. Potencializa a ansiedade, a restrição, Lívia? Claro, muito. Por isso que eu falo, o paciente meu chegou na clínica, começa com restrição alimentar, eu falo, não, gente, tá errado isso aí. E muita gente restringe por conta, né? Tem, tio. É que hoje a informação... Vocês estão vendo, né? Tem 2 problemas aqui. Primeiro, o atendimento de sucesso, de excelência, ele tem que ser multidisciplinar. Acabou. Fato. Segundo, as pessoas da equipe multidisciplinar têm que falar a mesma língua. Sim. Exatamente. É o que a gente está fazendo aqui. Tem que falar a mesma língua. Porque, por exemplo, você tem essa abordagem, eu sou um treinador HIIT. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. E ele é o low carb. Acabou com o seu serviço. Acabou com o cetogênico. Cetogênico, porque é cetogênico. Vem com um monte de artigo falando, cara. E assim, o que importa na realidade é a gente consertar a pessoa como um todo, né? Isso. Porque a gente é todo, a gente é uma unidade, não está separado, né? Exatamente. E aí tem pessoa que vai me fala que estou fazendo dieta, não como fruta. Por que não come fruta? Porque a fruta tem açúcar. Como assim? A frutose. A frutose. Aí eu falo, gente, mas aí pegando para a questão da ansiedade, puxando não só a atividade física, mas também a nutrição, né? A pessoa precisa de nutrientes para que a microbiota dela funcione bem e para que ela nutra os neurônios dela, estabilize os hormônios. E aí, o que ela tem que comer para uma boa flora intestinal? Ela tem que comer fibra, ela tem que comer legumes, ela tem que comer uma fruta. Sim. Aí é óbvio, aí o nosso nutricionista vai adaptar da melhor forma, mas assim, as pessoas hoje elas estão numa pilha de tem que fazer a qualquer custo. Que, gente, aí você tenta arrumar um lado e você lasca com o outro.
Entende? Então, assim, é isso que você falou. Tem que ser um trabalho em conjunto. É um sinergismo, uma né? sinergia, isso então, aí. porque acho que também tem muito do meio, assim, né? A gente compra modelos como se todo mundo tivesse que ser as pessoas da novela. Né? Os corpos da novela e os corpos dos atletas. Né? As pessoas são completamente diferentes. Muito bom esse ponto que você chegou. Completamente diferentes. Então, esse modelo que a TV está vendendo isso pra gente. As pessoas estão sendo influenciadas, né, então. por rede social. E aí, né? para chegar naquilo, o preço... porque a gente estuda fisiologia, a gente sabe como é que faz para chegar naquilo. Só que... E o preço da mente, do comportamento, de todas as outras coisas que você vai... Chega no final de 2 anos, 3 anos, você está mais doente sempre. Exato. Você está sempre pior. Né? E as pessoas não querem comprar qualidade de vida. Né? Eu posso perder um pouco de peso, melhorar o meu colesterol, entrar numa roupa e, sei lá, fazer algumas atividades que vão melhorar minha parte cognitiva, isso vai me dar prazer e tal. Não, quer comprar o estilo de vida do influencer, quer ficar igual ele. Não é? E ou aí, comprar o protocolo que ele vende de emagrecimento. Exato. Isso, também. Sem ser formado em nada. Em nada. E aí, o que acontece? Ela começa, vê que não consegue, a ansiedade começa a aumentar, desiste. Desiste e aí cria uma pessoa frustrada. Fica mais... Aí ela adquire outra doença. Exatamente. Que aí ela tá obesa de novo e tá com ansiedade. Saúde mental lascada. Indo isso. Eu até mostrei lá na aula que o episódio passado eu dei uma aula sobre emagrecimento, né? E aí eu falei de uma parte que é o Stroop Test, que é aquele teste que a gente faz para saber pela nota se a pessoa tá num estágio de tristeza ou tá normal, tá super feliz, né? E que o Stroop Test ele mostrou que as pessoas que têm uma tendência à tristeza maior são futuros obesos. Que tem mais relação das pessoas que são mais tristes virarem futuros obesos do que o próprio exame de glicemia, de açúcar no sangue, né? Caramba, interessante, hein? É bem interessante isso daí. Então, se a gente está vendo uma pessoa que está com um comportamento mais introspectivo, mais triste, e ela não era assim, de repente a gente pode usar a intervenção do exercício para melhorar essa condição. Exato. E a alimentação também, né, Exato. Porque é isso que eu falo para os pacientes. Claro, a comida, álcool, chocolate, tudo isso aí libera muita dopamina. Sim. E qual que é o problema hoje, né? Falando do nosso mundo hoje. Você tem ali o iFood, né, cara? Então, se você não tem nada em casa, você pede 10 minutos, está lá. E aí você começa a compensar. O problema da ansiedade é justamente esse. As pessoas começam a compensar nas coisas, ou no cigarro, ou no álcool, ou na comida. Só que existem outras formas de compensação. Só que é aquilo que você falou, as pessoas não querem. Por quê? Porque treinar é sofrimento. E no começo é chato, eu falo. No começo é chato, eu achava chato. Hoje eu não vivo sem. Então, muitas pessoas falam, mas eu não tenho motivação para treinar. E fica esperando a motivação como se fosse uma pílula mágica que você toma e começa a ir para academia. E eu falo para meus pacientes, esquece o negócio de motivação. O que é motivação? Vamos separar a palavra. Motivação. Motivo, ação. É o motivo da ação. Qual o motivo desta ação? Qual o motivo da ação que você faz de treinar? O motivo que eu vou treinar é para minha saúde mental e sim para minha saúde física, porque me traz bem-estar. Esse é o meu motivo. E eu tive que arrumar um motivo ruim, como eu falei para vocês. O motivo que me fez ir para atividade física foi uma situação de um tumor. E você precisa esperar chegar nesse ponto para arrumar um motivo? Então, tipo, ou vai ou vai. Agora tem que ir. Entende? Não foi um motivo legal. Mas você pode arrumar um motivo. Não, vou ter mais saúde mental. E outra, gente, a atividade física, ela aumenta, ela mexe com a nossa cognição. Então, não é... As pessoas não entendem a importância da atividade física. A atividade física, ela tem o poder de mexer com a estrutura mesmo dos nossos neurônios. Então, ele produz mais. Lembra que eu falei que na depressão, se você pega uma ressonância magnética de uma pessoa com depressão, você vê menos atividade de neurônios no cérebro dessa pessoa. Por quê? Você não usa o teu cérebro é inteligente, cara. Teu cérebro gasta energia. Se você não fizer nada o dia inteiro, o seu cérebro gasta energia. O que ele fala? Essa pessoa não está usando. O que ele começa a fazer? Atrofiar. Você não está usando. Eu vou economizar energia. Aí a pessoa, quando chega no estágio de depressão profunda, tem casos de pessoa que não consegue levantar da cama. Por quê?
já atrofiou muito. E aí o que você tem que tentar fazer com essa pessoa? Empurrar ela para alguma atividade física. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Sim. Não foi feito. E aí a atividade física, ela aumenta. Ela aumenta tanto em qualidade quanto em quantidade os nossos neurônios. Aí você vai ter mais foco, você começa a ter mais atenção. Isso te dá mais sensação de, olha, eu consigo, eu sou capaz, eu fui lá e fiz. Então, só que é gradativo e às vezes as pessoas não têm paciência de esperar. Os estudos falam de uma média de 10 semanas Sim. de prática para você começar a ver. É imediatismo, né? Aí fala, não, vou comer o chocolate, que o chocolate é na hora. Só que aí você está fazendo o quê? Você está viciando o teu cérebro em dopamina. Você está dando tudo o que ele quer de forma rápida. Aí, para você, é muito custoso fazer uma academia. Por quê? Porque não é rápido a recompensa. Demora. Sim. E é esse trabalho de psicoeducação que eu faço na clínica. Tá. É explicar e conscientizar tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá. Aí a pessoa fala, poxa, você entendeu a importância? Sim. E aí a gente volta lá para aquele modelo lá dos 5 passos da mudança. Mas o primeiro passo, a pessoa tem que entender isso. Entendi. Eu vi algumas coisas, alguns vídeos do Wesley explicando esse mecanismo da dopamina, e ele pega os modelos de estudo de macaco lá, que eu acho bem interessante, né? E ele mostra lá, ele comenta que a maior pico de dopamina não é quando ele atinge. É a busca. É a busca, né? E o que é o treino? É a busca, cara. Não é? Você tá lá no meio do processo, tá fazendo a busca, ela tá sofrendo e tal, né? E é por isso que melhora. Sim. Cientificamente comprovado que melhora a dopamina, melhora a serotonina, que é a sensação também de bem-estar, noradrenalina. Então, assim, ele estabiliza. Ele estabiliza, de fato, o humor. Estabilizado o humor, as nossas emoções estão diretamente ligadas com o nosso humor. Então, é uma coisa puxa a outra. Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer uma dieta. Só que se ela começa a fazer atividade física, aí ela fala, pô, mas eu tô aqui, tô me matando. Ah, então eu não vou comer isso. Aí você vai destravando as chavinhas. Mas a pessoa tem que começar de algum lugar. Algum lugar ela tem que começar. Sim. Né? Então, só que assim, aí é aquilo que você falou. O exercício produz dopamina? Sim. Só que numa forma mais lenta do que, por exemplo, se você comer um chocolate. Sim. E as pessoas não têm essa paciência de esperar. Por quê? Quer para ontem. Então, eu falo, gente, não é um processo que é rápido, porém, é um processo que é constante. Só que a longo prazo, faz 3 meses. Faz esse desafio. 3 meses de você fazer mesmo, na pegada, uma atividade. Tá, não gosta de musculação? Começa com uma caminhada, uma corrida, mas começa de fato e faz. Sim. Sem mentira. Todos os meus pacientes que foram, pô, Aline, se eu soubesse, eu tinha ido antes, nossa, estou me sentindo muito bem, nossa, que sensação. Tinha uma paciente que não fazia nada. Eu falei, não gosto de correr, eu não gosto de suar, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu fiquei, tá. Tenta fazer uma caminhada. Só tenta. Tenta uma semana direto. E me diz como que você vai se sentir. Se você não sentir nada, a gente volta a conversar, então. Essa pessoa foi ao ar livre, porque tinha fobia de lugar fechado. Começou a ir ao ar livre. Depois de uma semana. Meu, que sensação. Eu quero caminhar todo dia agora. Olha lá, destravei uma janelinha. Opa, vamos destravando as próximas agora. Você entende? Mas a gente precisa começar de algum lugar. Sim, precisa ter o início, né? Que interessante. Precisa sair da inércia. Que interessante. Meu, e assim, eu estou muito feliz hoje nessa conversa, porque parece que a gente não é tão valorizado. Né? Gente que eu falo, profissionais da área de saúde, vou falar de saúde como um todo, sim. Tá? Porque é como se a gente vivesse só nesse modelo de compra da sociedade. Todo mundo tem que ser magro e forte. Cara, o exercício ele tem 200 outros benefícios por trás. O efeito colateral dele é você ficar bem fisicamente, mas, olha as outras coisas que o exercício faz, meu. Muitas outras. As pessoas não pensam nisso, sabe? Não pensam nisso, e isso é tão lindo para mim, né? É uma coisa tão bonita, assim. É uma área tão. Quando a pessoa se escolhe antigamente eu acho que as pessoas escolhiam a profissão de educação física porque ou teve alguma experiência boa no esporte, ou porque é mais fácil passar no vestibular e pagar uma faculdade, entendeu? Só que ela não tem a ideia do mundo que é o que a ciência já comprovou da importância da atividade física e do treinamento físico na sustentação da sociedade. Exato. Mesmo. Porque você fica uma sociedade mais, você falou, de inteligente, meu, quando treina. A gente aumenta a BDNF. Lá tem estudo com idoso que eles fazem agachamento, aí você desenha os negócios na parede e fala, o que está escrito aqui? Aí ele, no meio do agachamento, ele fala o que está escrito.
que é atividade mista, né? Dupla tarefa. Meu, o nível de cognição deles vai lá para cima. Aumenta muito. Interessante, né? Sim. Entendeu? Então, olha o impacto que é o treinamento. As pessoas acham que é algo fútil. E não é. É algo fenomenal. Entendeu? Exato. Mas aí, é como você falou, foi a questão do quê? Do que foi vendido também, né? Sim, Porque sim. tem que treinar para ter o corpo escultural, Sim, para você sim. ser o bodybuilder. Ou... Não, e na verdade é como você falou, é consequência. É consequência. O seu corpo físico, a estética física é consequência. E eu sou testemunha disso, eu não fui buscando estética. Pelo Sim. contrário, eu fui por outro motivo. Aham. Mas agora é óbvio, assim, a minha estética melhora. E a gente também não adianta ficar romantizando a obesidade, né, gente? Claro que é um assunto polêmico, mas isso tá no CID. Isso dá encrenca. Dá encrenca, mas assim, Ainda. é considerado doença. E não é eu que estou falando, e nem você. É Desde- a Organização Mundial da Saúde. Desde 2013, um órgão aceitou como doença, como patologia, a obesidade, né? O primeiro grau da obesidade, que ela tem 4, né? E 2 órgãos, agora eu não lembro, são órgãos médicos. A partir de 2017 já é aceito como doença, como patologia mesmo, Sim. né? Então é algo que está diminuindo a sua expectativa de vida. Exato. Então a As gente pessoas quererem usar isso como estilo de vida, entende. né? Tipo, você usa um câncer como estilo de vida, sabe? É uma coisa É surreal. triste, É entendeu? Uma triste. diabetes, né, É. José? Não. Exato, e tudo isso também melhora. Isso tudo piora também os Sim. estágios de ansiedade. Tanto que pessoas que vão fazer bariátrica têm que passar por avaliação psicológica, porque quase todos os casos têm a questão psicológica por trás. Então, assim, uma coisa influencia a outra. Lembra que eu Sim. falei que a gente é uma unidade? Aham. Então, não adianta também a pessoa vir para terapia, eu vou tratar minha ansiedade, passa com um psiquiatra, toma remédio, aí continua a vida sedentária, comendo o que quer, não se alimentando bem, não dormindo bem. Então, eu falo, gente, não adianta, o nosso corpo ele é um só. Então, assim, a gente tem que parar de colocar a atividade física como, imposição. Não é imposição, isso é para tua saúde. É, Você não saúde. busca médico quando você está doente. A atividade física, ela vai trabalhar antes, ela vai trabalhar na prevenção da doença, entende? Então, a gente, por muito tempo, viu a atividade física como algo, não, é só estética. Gente, não é estética. Os estudos comprovam. Não é só, Não, né? É pelo também, contrário. né? É também como consequência, mas é muito mais que isso. Como tem alterações. Eu atendi a 4ª bariátrica do Brasil. Caramba! Sabe por que ela veio me procurar? Porque ela engordou tudo de novo. Muito comum, Ti. Muito comum. E, ó, 50%. a gente falou na sua aula também, a bariátrica hoje é padrão ouro. É padrão ouro de Por tratamento. emagrecimento. Você tá numa condição de obesidade tipo 3 ou 4, nível 3, 4, Tem já muita é gente, indicado a maioria das cirurgia. pessoas tem sucesso. Mas o insucesso eu fiquei chocado quando eu vi, cara. Eu falei, você é bariátrica? Ela falou, sou a 4ª do Brasil. Sim. Eu falei, mentira. Eu dei aula para uma moça também que fez a cirurgia e ela engordou 2 vezes, fez 2 vezes a cirurgia. 2 vezes? As 2 vezes ela ganhou peso. E na terceira, quando ela começou a mudar, tá vendo? Realmente eu preciso mudar algumas coisas psicológicas e meu estilo de vida e tal. Aí ela começou a emagrecer mesmo. É verdade. Que legal. Pois é. Gessé, nossos seguidores, quando eles vêm, vêm doutores, Sim. psicólogos, vem urologista lá, o Dr. Cássio, eles mandam várias perguntas. Sim. Então a gente recebeu algumas perguntas que eu separei as melhores porque a gente recebeu várias, cara. E eu vou te começar a fazer algumas delas para você responder. Sim, vamos lá. Quem fez essa aqui foi a Juliana. Quero ir para a academia, mas me sinto inferior às outras pessoas e acabo não indo. Pois é. Aí, essa inferioridade é o que a gente falou daquela distorção cognitiva. E aí, o trabalho primeiro, por que você se sente inferior? Da onde que vem isso? A gente, quando está falando da estrutura psicológica, na TCC, a gente fala de crenças. Sim. Cada um de nós temos as nossas crenças centrais ali, que basicamente está enraizado, assim, aquilo que você acredita de você mesmo. Né? Isso é a crença, é o que você acredita de você. Geralmente, pessoas que têm essa questão de inferioridade, ela tem essa crença de se achar inferior às outras pessoas. E aí, é o que eu falo, cara, você está na academia,
né, trabalhando essas pessoas que têm essa questão de eu não vou porque eu me sinto inferior, o outro é melhor que eu falo assim, a competição é com você, não é com o outro. Você está indo por você. E a gente, como ser humano, a gente né, a nossa tendência é mais egocêntrica. Se você vai na academia, você vai ver as pessoas estão executando, ela está olhando para ela está olhando no espelho, ela está olhando o movimento dela, ela quer ver como que ela tá. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Se alguém olhar para você, é coisa muito rápida. A pessoa vai olhar e ela vai voltar para o treino dela, porque ela está preocupada em fazer o treino dela. Então, isso é muito mais da cabeça da pessoa. E é por isso que a gente precisa fazer um trabalho psicológico, que é aumentando a autoestima dessa pessoa, fazendo ela se expor, né, gradativamente, para que ela se sinta confortável. Então, se ela não consegue, o primeiro passo é: eu vou buscar uma ajuda. Por que eu me sinto inferior? Vamos trabalhar essas crenças. E aí a gente entra bem na parte psicológica, trabalhando as crenças que existem nessa pessoa. Sim, que legal. Olha, pergunta respondida, hein? Mais uma pergunta ali. Essa é da Juliana. Não, Juliana já foi. Carol. A ansiedade não me deixa focar na dieta. Acabo descontando no doce. O que a gente falou agora. O doce libera dopamina muito rápido. E aí o que eu digo para os meus pacientes. Se você não tem controle, não tem acesso. Aline, radical? Poxa, é radical. Se você não tem controle, você não tem que ter acesso. Não compra. E aí eu sou bem honesta, Ti. Na minha casa, eu tenho um filho aí de 15 anos, adolescente, que, né, é uma bolachinha. Mas lá em casa, meu filho é no treino. No treino, dieta. Então, assim, compro umas 2, 3 bolachinhas, é isso. Acabou. Sim. Por quê? Ter fácil em casa facilita você quebrar. Então, assim, eu não consigo, tenho o iFood. Desinstala o iFood, cara. Não compra o doce. Mas eu tô com muita vontade. Meu, come uma fruta. Você tá com muita vontade de comer. Eu fazia isso, né? Uma vez eu tava com uma vontade absurda de comer doce. Meu, eu cortei uma laranja e chupei. Pô, Aline, não é a mesma coisa. Não é, mas você tem que aprender a driblar o teu cérebro. Sim. Você não pode ceder o tempo todo aos seus impulsos. Se você ceder aos seus impulsos, você vai estar sempre nesse lugar. Então, é difícil? É. Mas se você acha que não tem controle, então não tenha. Restringe o acesso a isso. Que legal. Pergunta do Rodrigão. Quantas vezes você recomenda seus pacientes que têm ansiedade irem para a academia? O máximo de dia que puder. Caramba. O máximo de dia que puder, gente. Porque, sim, o que eu digo, claro, tem que ter o descanso. Aí vocês, acho que é a esfera de vocês mais, né? Não, na realidade, então, olha como é que funciona, como é que as coisas funcionam, né? Quando você organiza um treinamento, você tem formas de descansar fazendo treino. Entendeu? Se você treina, você faz um treino numa intensidade mais baixa, com outro tipo de demanda. Bom, não vou entrar no aspecto agora de metabolismo e tal. Na realidade, você está descansando um treino que você. Né? Porque o treino da musculação tradicional da academia, por que você consegue todo dia? Porque ele é fracionado. Né? Então, um dia você vai fazer 2, 3 grupos musculares, ou. Não existe treino de um grupo muscular, tá? Para com essa bola. Desculpa, falei até palavrão. Você consegue. E aí, no dia que você está treinando os outros estão descansando. Entendeu? Aí você pode treinar um dia o corpo todo, no dia você vai fazer uma aula de treinamento aeróbio. Mas aí você consegue fazer ter atividade física todo dia, né? Sim. Para algumas pessoas isso funciona melhor. Porque muitas pessoas acham que estão fazendo de menos. Entendeu? Sim. E a dose de resposta para ter resultado, ela não é tão grande. Eu falei isso até na aula. Sim. Você não precisa de tanto treino assim para melhorar a massa muscular e melhorar o colesterol e diminuir a gordura corporal. É um conjunto de atitudes que vai fazer a sua composição corporal mudar. E aí, mas assim, aí tem pessoas que falam que acham que estão fazendo de menos. E aí, para essas pessoas, o modelo de treinar mais vezes na semana pode ser o mais ideal. Sim, eu sempre recomendo assim, a maior prática possível que você conseguir. Eu gosto de treinar assim, e de fazer alguma atividade todo dia. Então, o dia que eu não vou para academia, por exemplo, geralmente domingo eu não vou. Mas aí eu vou fazer caminhada ao ar livre. Sábado e domingo, geralmente, é dia que eu gosto de caminhar ao ar livre. Aí eu vou no parque, eu vou na USP ali, vou dar umas voltas, gosto do verde. Mas, assim, de segunda a sexta, tô na academia. Então, eu fico mesclando. Mas aí vai o que funciona pra pessoa. Mas, assim, não tem uma restrição. Quanto mais ela fizer, na verdade, vai ser melhor pra ela. E tem gente que tem o gatilho de estar em casa e começa a beliscar, né? Começa a fazer o que não deve.
né, a fugir da proposta Sim. e tal. Então, essa pessoa é a pessoa que tem que treinar todo dia mesmo. E Exato. pelo menos você está colocando ela 2 horas, 3 horas, vai. 1 hora de deslocamento, meia hora de deslocamento, mais 1 hora, 1h30 de treinamento. Você está diminuindo a expectativa dela de fazer alguma coisa errada. Exato. E a questão de você se exercitar traz a questão também de você querer comer bem. Então, para mim, que já tenho, né, tenho meu pezinho ali na ansiedade, então eu fico, não, eu treinei, não vou ferrar meu treino, então eu vou comer certinho. Então, para mim funciona e eu gosto de fazer, né, diariamente. Sim, show. Li, pergunta do Carlos. A autocobrança pessoal eleva a ansiedade? Muito. O que seria, em que sentido, né? Será que ele perguntou autocobrança pessoal estético ou meta de trabalho? Pode ser vários fatores que ele tenha pode colocado ser aí, vários né, de fatores. autocobrança. Mas qual que é o problema da autocobrança, né? Geralmente você está sempre se comparando com o outro. E aí você começa a se autocobrar. Então, eu não sei em que sentido que ele quis dizer, mas vamos trazer para o sentido aqui que a gente está falando Sim. de atividade. Então, por exemplo, eu já ouvi paciente meu falar, eu não vou para academia porque eu sou frango. Como assim? Por isso você precisa... Meu filho, Então, se eu pensasse isso, eu tava ferrado a vida inteira. Tiagão, você tá bonitão agora. Agora, meu, a forma de você resolver esse problema é indo pra Mas a academia. musculação salvou minha vida. Você sabe da minha história. É? Opa! É. Pois é, então assim, às vezes a pessoa Sim. tá nesse lugar de, eu não vou porque lá só tem gente muito boa, malhada e eu tô começando. Mas é por isso que você precisa ir, né? Então, essa autocobrança, às vezes ela tá muito relacionada também com um perfeccionismo, que foi aquilo que a gente estava conversando ali nos bastidores. A pessoa quer fazer tudo perfeito. Tem que ser no dia perfeito, na hora perfeita, no lugar perfeito. E aí a gente volta naquilo que a gente falou. É melhor o imperfeito feito Sim. do que o perfeito não feito. Então, a autocobrança tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes ela está relacionada com um perfeccionismo da pessoa. E aí ela fica nesse ciclo. Tem uma palestra do Cortella, você já viu? Tá no YouTube que ele fala que é o melhor com aquilo que você pode fazer no momento que você tem acesso, né? Mais ou menos resumindo, né? Exatamente. Tem que fazer alguma coisa. Se você dá para fazer dessa forma, faz dessa forma. Exato. Claro que quando a gente está falando de ansiedade, o ideal é que tenha rotina. Porque a rotina estabiliza a pessoa com ansiedade. Lembra que a gente falou, a pessoa com ansiedade, ela está projetando muito. Então, se ela tem, eu falo para meus pacientes, compra planner, organiza, né, põe lá direitinho. Isso ajuda. Porém, dependendo da rotina da pessoa, se ela for muito rígida também, ela não vai fazer. Porque, coloquei esse horário aqui para ir para academia. Chegou no horário, não deu para eu ir. Então não vou mais. Eu não fui no horário que dava para eu ir, então não vou mais. Olha lá, o perfeccionismo. Quer fazer tudo muito certo. E aí, o que eu falei para você? Quando a gente chegou aqui, eu falei, hoje eu tô indo em horário aleatório. Por quê? Sim. Porque minha agenda funciona com a agenda dos meus pacientes. Então, eu vou a hora que dá. Entende? Claro que o ideal para mim também seria ser uma rotina. Adoraria. Mas, e aí? Eu não vou treinar, então, porque meus horários não estão mais na rotina? Não. Sim. Flexibilidade. Flexibilidade. Né? Pô, que legal. A Aline perguntou aqui, Lê, ansiedade tem relação com insônia? Olha que interessante. Muito. Na verdade, eu falo que é um ciclo, né? Por quê? A pessoa que tem ansiedade, e geralmente as pessoas relatam que a ansiedade bate muito forte à noite. E por quê? Pensa que assim, durante o dia, lembra que eu falei que a gente, quando está ansioso, a gente precisa de distração? Durante o dia você consegue ter uma distração ou outra. À noite, tá no silêncio, tá escuro, você tá na cama, você tá assim, ó. Seu olho tá esbugalhado e tá os pensamentos todos vindo. Pronto, ansiedade. A pessoa não dorme. Aí no outro dia, o que acontece? Que assim, a gente tem que entender também a importância do sono, né? Que a gente falou também da atividade, falamos da alimentação, a importância do sono. O sono é a lavagem do teu cérebro. É o momento que ele está consolidando as informações, aprendizado, tudo mais. Se você não faz essa lavagem, é como que teu cérebro amanhecesse sujo. Sujo. E o que acontece? A gente tem ali a parte da amígdala cerebral, fica aqui a parte aqui da orelha, que é a parte responsável pela ativação emocional. Perigo, medo, ansiedade, ativou. E a gente tem uma perda ali de funcionamento do córtex pré-frontal, que é a parte responsável por tomadas de decisões, processamento de informações, a parte racional mesmo. Sim. E aí que tá, você não dormiu bem à noite, você acordou no outro dia, você tem um problema para resolver. Você está mais impulsivo, porque a tua amígdala cerebral está mais ativada, e você está menos racional. Pronto, você já potencializou a tua ansiedade. Então, pessoa que tem ansiedade, geralmente tem insônia. E aí a gente volta aonde? Atividade física. Por quê? Cansa esse corpo.
cansa esse corpo para ajudar a estabilizar o teu sono. Estabilizando o teu sono, você já está andando aí 30% para regular ali essa ansiedade. Tem estudos mostrando que a atividade consegue diminuir um pouquinho o impacto da falta de sono, né? Da vida acelerada, né? Diminuição do tempo de sono e da má alimentação e tal. Exato. Que show. Letícia, última pergunta que eu selecionei. Sem motivação para ir à academia. Se eu começar, a motivação acontece? Pois é, eu digo que a ação vem antes da motivação. Sim, você já deu um spoiler. falou, né? Já falou. Ação Ela vem deve antes estar da perguntando no sentido, vamos dizer assim, o acontece se ela vê resultado, vai. É óbvio que vai acontecer, vai motivar a pessoa, né, não, Gisele? Depende do resultado que ela espera, né, Ti? Sim, mas tem pessoas assim que se vê um pouquinho, Gisele. Sim, sim. Ah, meu shortinho está mais larguinho. É porque geralmente a gente Meu sempre peso baixou na balança. Putz, Exato. usa isso como válvula de escape para continuar, não é verdade? Exatamente. Por isso que eu digo que a ação, ela vem antes da motivação. Sim. Porque a partir do momento que ela começa a agir, se ela fizer certinho, né? Se fizer certinho a dieta e o treino, a tendência é que ela vai ver resultados. Vai ver resultados. E aí, a partir do momento que ela vê resultados, ela, tô vendo resultado. E aí, isso vai sendo motivador, é o reforçador que a gente chama, na verdade, né? É o reforçador para que ela se mantenha no comportamento. Então, a gente precisa ser reforçado para se manter no comportamento. O comportamento que não tem reforço nenhum, ele entra em extinção. Então, por exemplo, a pessoa que vai para academia, mas ela não segue uma dieta, ela não faz um treino, aí ela vai, 2 meses, ela não vê resultado, a tendência, né, a probabilidade dela desistir é muito maior do que a pessoa que está vendo o resultado. Sim, sim. Por quê? Ela não está tendo um reforço. Não tá tendo Mas reforço. aí a gente volta naquela questão de alinhar a expectativa. Tá, você tá sem motivação. Então, beleza, a gente vai começar, mas olha, aí vocês, né, nessa parte, olha, o treino, você vai começar a ver efeito em tantas semanas. A dieta, você vai começar a perceber em tantas semanas. Então, eu preciso que você se mantenha nesse período, pra gente ver o resultado e você se manter motivada. Então, é sempre bom alinhar a expectativa com o paciente. Sempre. Então, a gente, quando o negócio é feito direitinho, por uma média, né? Agora eu vou falar de estatística um pouquinho. A gente tem uma melhora da massa muscular, independente do gênero, de mulher ou homem, algo em torno de 5% até 8%, de forma geral. Isso é ótimo. Porque quando você produz mais músculo, você produz mais hormônio, isso vai te dar uma saúde além da estética. Tá? E no treinamento aeróbio, em termos de emagrecimento, falando tanto da parte aeróbica como da musculação, depois de 6 a 8 semanas, assim, a gente já consegue ver bastante mudança. Bastante não. Em termos, você tem 25%, você cai para 23%, vai, 22%. Só que a gente tem uma mudança muito boa na região da musculatura não, da gordura abdominal. E dessa gordura mais da barriga, estética, com o treinamento físico. Então, pode ser que a gente não muda muito o peso, mas a barriga a gente consegue mudar. Esse é o impacto do exercício físico, quando ele é em nível de treinamento. Por isso precisa treinar. Tá? Então, acho que é legal a gente dar essa informação, porque o que geralmente a gente espera? Que em 2, 3 meses, entre 3 e 4 meses, uma mudança ocorra, realmente. Tá? E se ela não está ocorrendo, é porque alguma coisa está muito errada. Né? É igual falam, é aquele negócio, você entra num ponto muito legal. A pessoa chega no retorno e fala assim, putz, mas eu não estou mudando nada, não sei o quê. Tá, como que foi os seus finais de semana? Você está seguindo, você seguiu o que eu te orientei a fazer? Exatamente. Como foi isso? A pessoa vive, final de semana vai em churrasco, domingo vai numa padaria, aí durante o dia fica petiscando que não está dentro do protocolo dele. E tem aquele lance também. Tem pessoas que pedem doce ali. Putz, eu não consigo ficar sem um doce. Pô, beleza. Dá para colocar? Dá. Mas é o seguinte, se eu falar para você pegar uma colher vamos dar um exemplo, de 20 gramas de doce de leite, você vai comer só essa colher de 20 gramas? Pois é. Esse é o pulo do gato, né? Então, o problema entendeu? Não é a quantidade. E é um horário específico. É o auto se sabotar, Exato. né? É o auto sabotar. Exato. E você usa alguma manipulação para isso? Pessoas que se sabotam?
Opa, claro. Sim. Na verdade, assim, esse termo até assim, autossabotagem, né? A pessoa fica, o que é autossabotagem? Autossabotagem é assim, aquilo que você sabe que não consegue, você tenta se provar. Sim. Você Perfeito. sabe que você não consegue e você quer se provar. O exemplo do chocolate. Sim. Poxa, eu sei que, eu não tenho Maturidade para pro aguentar chocolate. essas 20 gramas aí. Então não adianta você achar que você vai comer um quadradinho, que você não vai. Você vai comer a barra inteira. E aí, poxa, Aline, mas restrição é tão chata. Não, mas aí a gente está num propósito que você se comprometeu com você. Né? Então eu sempre digo, é um comprometimento que você está fazendo com você mesmo. Que é um comportamento infantil. Vamos, não é? É uma coisa infantil. Mas é chato. Nossa, o Danoninho é tão mas gostoso. não é legal não é fazer isso, não é? Então, mas não é legal ficar bêbado. Não é sempre Mas assim. é isso que eu falo, tudo é difícil. A pessoa fala, poxa, difícil ficar sem meu chocolate. Tá, mas é difícil também você não conseguir emagrecer. Sim. É difícil eu ter que ir pra academia. Mas também é difícil você ficar tendo crise de ansiedade. Tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Exatamente. Escolha o seu difícil. Tudo é difícil. Então, assim, o Ti já montou várias dietas pra mim, só que eu tenho essa parte de foco, que quando eu tô no foco, eu tô no foco. Eu falava, Ti, coloca aí pelo menos 2 quadradinhos aí de chocolate, porque quando eu tô na TPM eu preciso. Eu sei que eu preciso. E aí ele colocava, não, Li, tá aqui, ó. Só que assim, aí a pessoa que tá num processo de emagrecimento, ela vai comer um chocolate, tá? Eu falo para meus pacientes, opte pelo menos pior. Tudo bem, você não consegue ficar sem? Vai comer um 70% cacau. Não precisa comer aquele ao leite com amendoim. Exatamente. Não precisa ser 8 e 80. Aqui tem paciente que é pensamento dicotômico, que a gente fala. Dicotômico. Ou é 8 ou uma 80, ou outra, é né? tudo ou nada. Tanto que o insucesso no emagrecimento, Gessé, é a falta de adesão, cara. O insucesso, a pessoa não está emagrecendo. Mas eu estou fazendo. Cara, Não tá. não tá. Mas se você está em déficit calórico, não tem como uma pessoa não perder peso em restrição calórica, sim. Gessé. Não tem como, cara. Você não mudou nada, não. Então você não está seguindo o que eu estou te orientando a fazer, cara. Então a maior margem de insucesso no emagrecimento é a falta de adesão ao que tem que ser feito. Tem que fazer, né? Não tem jeito. Então o que a Ali falou é perfeito, né? Encaixou aí perfeitamente. Li, anamnese. Você faz anamnese com seus pacientes? Faço anamnese com eles. Precisam, Como né? que é a anamnese? Olha, Como alguém te procura, assim? Na verdade, eu já tenho uma anamnese pronta, né? Porque como é muito extensa, a gente tem que entrar em muitos assuntos. Acho que é legal a gente explicar o que é anamnese. Sim, pode falar, Gessé. Então, a anamnese é um questionário, né? Com algumas perguntas que estão relacionadas com a sua parte profissional. A minha anamnese seria, no caso, entender a experiência que a pessoa tem com treinamento, rotina, o tipo de se ela toma algum medicamento, alguma coisa, né? Com a experiência. Aí você tem um modelo de anamnese que são questões para você tentar entender quem é que está chegando para você, qual é a condição que ela está chegando para você. Levando em consideração que quando ela respondeu aquela anamnese, ela não mentiu. Pois é, a gente parte desse princípio sempre, né? É o principal, né? Exatamente. E aí a gente usa aquilo como um material de ponto de partida para a gente criar um modelo de tratamento, alguma coisa desse tipo, tá? Perfeito. Então, porque é bom a gente falar isso, porque às vezes, o que é anamnese? Sim, perfeito. Eu penso que a minha avó está assistindo o meu programa, então ela não deve saber o que é anamnese. Tá certo, é isso mesmo. E aí eu tenho, então, essa anamnese. A gente pergunta muitas questões, desde a infância, adolescência. Pergunta se tem casos na família de já algum diagnóstico, remédios que tomam, rotina. Isso tudo, assim, são quase 3 páginas a anamnese que eu encaminho. É bem extensa. Cumpridor, hein? É porque a gente está falando de um ser, né? Então você tem que entender a história de ser vida desde lá de trás, Ele né? é só um pouquinho complexo, né? Só um pouco, porque lembra que eu falei para vocês das crenças, que todos nós temos as crenças? E essas crenças, elas começam a ser constituídas lá na infância. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem crença de incapacidade, eu não vou porque eu não sou boa o suficiente, porque eu sou insegura, as pessoas são melhores que eu. Você vai buscar a história de vida dessa pessoa, às vezes teve um reforço na escola, que era deixado de lado, os próprios pais, às vezes, a gente como pai também, a gente erra às vezes, então, você fala, não fez direito, você não sabe fazer. Cada coisinha que vai acontecendo vai constituindo quem nós somos. Então, a gente tem que puxar lá atrás. Óbvio que o foco é no aqui e agora, mas eu preciso entender o passado dessa pessoa. Até para entender o porquê de certos comportamentos que ela faz. A relação, por exemplo, com a comida. Tem muitas pessoas que você vai puxar.
Aí o Ti falou, você falou, eu puxei, lembrei aqui, Ti, de final de semana. Um exemplo clássico de paciente, às vezes, que quebra dieta no final de semana é o quê? Vai na casa dos pais. Aí a mãe faz aquele macarrão gostoso, aquele mousse, aí você fala assim... E quando você mora com os pais, hein? Pois é. E a gente fala que assim, o alimento ela tem aquela relação afetiva. Sim. Aí a pessoa chega lá, é um momento afetivo. Então, assim, ela vai comer. Entende? Então, tudo isso a gente tem que entender a relação com a comida, o que significa para ela. É muita coisa que a gente trabalha, né? Sim. Mas a anamnese, a partir da anamnese, monta a conceituação cognitiva. O que é a conceituação cognitiva? É o mapa do seu funcionamento. Então, eu apresento assim, Ti, você tem esses pensamentos distorcidos, a sua crença é essa, os seus comportamentos para lidar com essa crença, porque tem isso. Sim. A pessoa que tem uma crença, ela tem estratégias compensatórias, que a gente chama, para lidar com essa crença. E nem sempre essas estratégias compensatórias são funcionais. No exemplo que a gente deu da pessoa que tem uma crença ali de incapacidade. Tá. Eu já me acho incapaz, então eu não vou nem tentar. Eu não vou fazer exercício, eu não vou conseguir. Eu não vou fazer dieta, eu não vou conseguir. Por quê? Ela já tem uma crença de incapacidade. Sim. E como estratégia de compensação para isso, às vezes entra a autossabotagem. Por quê? Ela já está enraizada. Ela não consigo, então eu não vou tentar. É muito difícil. Tá, mas você tentou quanto tempo? Por que você acha que é tão difícil? Então, assim, a gente monta realmente o mapa do funcionamento dessa pessoa para ela entender os comportamentos que ela faz e as crenças que ela tem. Olha que show. Eu montando a estratégia, né? A gente gosta de perguntar para os convidados assim que trabalham na área clínica um caso que mais te marcou. O caso do sucesso, assim, que você falou, nossa. Você falou, nossa. Caramba, fiz a diferença na vida de uma pessoa. Que assim, história. Você falou, como que eu vou manipular isso? O que eu vou fazer para essa pessoa? Você já pegou algo do tipo? Na verdade, eu tenho muitas histórias O assim. psicólogo deve ter várias. Nossa, tem muitas, Sim, muitas. Mas até para o contexto que a gente está falando aqui agora, eu vou trazer o caso de uma paciente aqui. Não vou falar o nome, obviamente, mas acho que ela vai saber que é ela. Essa paciente, ela tinha transtorno de raiva. Transtorno de raiva. Explosões de raiva. Mas como que era isso? De xingar as pessoas? Até quebrar as coisas. Quebrar prato. O transtorno de raiva, a pessoa... vocês nunca viram, de repente, a pessoa está no aeroporto... Teve recentemente um cara no aeroporto que agrediu a menina que estava no balcão porque aconteceu não sei o que com a passagem. O cara, é um surto, né? A pessoa que ela tem um transtorno de raiva, ela é muito explosiva. Então, são vários comportamentos, né? E ela tinha muita crença de incapacidade também, além da raiva. E aí era um trabalho para mim desafiador, porque como eu sabia que ela tinha essa explosão, às vezes, até dependendo do que eu falava, ela já se armava comigo também. Então, eu tinha que ter muito dedo para falar com ela, né? E sedentária, super sedentária. E aí a gente começou a fazer esse trabalho juntas, e eu falando para ela da importância da atividade física para a regulação emocional dela, que a gente está falando de ansiedade, mas lembra que eu falei que não é só ansiedade, é saúde mental como um todo. E aí, nossa, foi difícil para fazer essa pessoa começar a praticar uma atividade, porque ela era muito, não vou, não quero, não gosto, e a gente ficou muito tempo nesse processo. Então, primeiro a gente foi trabalhando a crença, né, de incapacidade dela, porque começava daí, ela já não queria ir porque ela já se achava incapaz. Não, porque se eu for e alguém olhar torto para mim, eu vou estourar a cara da pessoa. Você fecharia personal com essa moça? Ia botar ela para lutar jiu-jitsu. Pois é o perigo de ela matar o coleguinha, né? Mas, enfim. E aí, depois de muito... A gente ficou quase um ano juntas. Bastante tempo. Caramba, até. É um tratamento, né? É extenso, né? Extenso. Tem todo o processo também. Tem paciente... Eu falo que vai muito, depende da demanda. Tem paciente que eu já dei alta, assim, em 3 meses. Que era uma demanda mais tranquila, era um paciente que era mais aderente. Sim. Tem tudo isso. Por isso que é importante a gente montar a conceituação cognitiva, porque é dali que eu vejo em que estágio que ele está. Né? E no caso dela, estava num estágio mais avançado assim. E, enfim, depois de um ano, ela começou a fazer atividade física. E ela foi logo para musculação. Né? Não, eu vou para musculação porque eu quero descontar minha raiva. Isso, vai lá. Sensacional. Ela depois, assim, hoje ela já está de alta. A gente faz sessão de manutenção, que é aquilo que eu expliquei para vocês, lembra? Então, assim, uma vez por mês só, eu converso, vejo como que tá, se continua fazendo. Assim, ela tá se alimentando bem. Ela tá fazendo musculação mesmo, assim, pesada. Ela, às vezes, olha, fiz não sei quantos quilos. Pegou gosto. E aí, o melhor de tudo, a raiva
ó, Baixou. equilibrada. Ela falou, eu nem me reconheço de como eu tô equilibrada. Olha, né? Então, e por que eu quis trazer, né? Por causa do contexto, porque atividade física não é só ansiedade, não é só para depressão, é saúde mental como um todo. Olha como. E aí é um caso verídico. Não é estudo, claro, eu li vários estudos sobre, mas é um caso verídico que eu vi de como uma pessoa conseguiu ter uma regulação emocional através da atividade física. E ela não deixa de fazer. Tem vezes que ela fala, Aline, você vai ter que me atender mais tarde porque eu não posso faltar na academia. Não, tá bom, te atendo mais tarde. Tem problema. Caramba. Aí fica uma dica aí, você que tá querendo matar o marido em casa, né? Caramba, que interessante. Vai fazer um leg com 200 quilos para ver se não sara isso daí, Que né? interessante, que história legal. Oli, e aonde você atende hoje? Eu atendo online e atendo também em Pinheiros. Olha que Presencial. legal. É clínica? Na verdade, é um consultório que eu alugo lá mesmo. E aí eu atendo por lá, né? Presencial. Isso, presencial. E você tem muitos clientes online, assim? Muito. Na verdade, a galera hoje prefere online, né? O pessoal quase não quer ir pro presencial mais. Eles falam, não, eu quero ficar em casa que eu já saio da terapia e vou chegar na minha cama, que é lugar quente. Eu falo, tudo bem. Eu tô dando aula online agora também, eu tô achando super legal. No começo eu fiquei meio com medo, Thiago. Sim, a gente fica. Fica meio, né? Pô, caramba, mas não vai funcionar, né? Interessante. Para terapia tem funcionado bem, até porque o processo é o mesmo. Na verdade, é alguns casos que não dá para atender online. Sim. Então, você pega uma pessoa, que, por exemplo, que tem fobia, e aí você tem que trabalhar a dessensibilização. Então, aí você precisa ir para o presencial, né? Expor essa pessoa. Então, por exemplo, até pessoa que tem fobia de lugar fechado, não vai para academia, não entra no elevador, a gente, como psicólogo, a gente pode até acompanhar as pessoas nesse processo. Olha, vou lá, vou pegar o elevador com você. Vamos lá para academia com você, então. Então, a gente pode fazer isso, né? Para esses casos mais críticos, aí eu já até recomendo, inclusive, o presencial. Que legal. E para criança também eu recomendo o presencial. Porque é uma coisa mais lúdica, então. Sim. Mas do restante, o online funciona muito bem. Oli, outra pergunta. Para uma pessoa assim, que está no estágio crítico, uma pessoa que está no estágio intermediário e a outra que está no estágio inicial, quantas sessões uma que está no estágio avançado tem que fazer, o intermediário tem que fazer e o estágio inicial tem que fazer? Tá. Bom, de início, independente do estágio, eu sempre peço para fazer semanal. Por quê? Lembra que eu falei, a anamnese que eu envio, ela é muito extensa. Sim. E eu preciso montar a conceituação cognitiva, porque sem isso eu não tenho norte para o tratamento. Então, eu preciso entender o funcionamento dessa pessoa. Então, as primeiras sessões, que eu digo geralmente as 3, 4 primeiras sessões, elas são voltadas para isso, para avaliação inicial dessa pessoa e para estruturação cognitiva, para eu montar essa conceituação cognitiva. Aí, a partir daí, se eu vejo que ela é uma pessoa que, estou no estágio leve, a gente pode fazer sessões, a cada 15 dias. Não tem problema nenhum. Agora, no estágio intermediário avançado, semanal, em alguns casos, dependendo do estágio, 2 vezes por semana, se tiver muito crítico. Caramba, que interessante. Eu já cheguei a pegar paciente que eu tinha que atender 2 vezes por semana, porque uma vez era pouco. Caramba. E aí depois a gente vai espaçando. Comecei atendendo 2 vezes por semana, aí passou para semanal, depois passou para quinzenal, depois a gente fala da sessão de manutenção, que é 1 vez por mês. E aí a alta definitiva. Que legal. E o tempo dessa sessão varia ou não? Geralmente é 50 minutos. 50, a minha sessão... tem psicólogos que fazem menos, tem uns que fazem 40, tem uns que fazem 1 hora. Eu faço 50 minutos. 50 minutinhos. Que interessante. E Gessé, e quem quiser contratar a Aline? Quem quiser te contratar, quais são os contatos? @psi.alineborges. Meu Instagram tá lá, podem seguir, pessoal, fiquem à vontade. Lá também tem o meu WhatsApp, só me chamar, eu estou à disposição de vocês. Olha, Muito show, bom. hein? Show de bola. Li, um recado para as pessoas que, a gente já falou bastante disso, estão procrastinando a atividade física. É a grande questão, né? A procrastinação. É aquilo que a gente conversou, né, Tia? A procrastinação está muito relacionada também com a ansiedade. Então, o que eu vou deixar para as pessoas, até para elas identificarem, né, o que elas estão sentindo? O porquê que vocês não conseguem? Vocês têm que escrever. Então, peguem o papel e escrevem. Por que eu não consigo? O que me impede de ir? E tem que escrever mesmo, porque a pessoa precisa visualizar aquilo. Eu não vou porque eu tenho medo de ser ridicularizado, eu não vou porque eu não tenho ânimo, eu não vou porque... Escreve.
E aí pense, o que você faria se você não tivesse todas essas questões? A procrastinação é isso. A procrastinação, você começa a colocar várias desculpas e não faz. Então, assim, pega esse papel, escreve, fala, amassa. É uma dinâmica que eu faço, tá? Escreve tudo, amassa, joga no lixo e fala, não, eu vou. É aquilo que a gente falou, não tem momento certo, não tem hora certa. Vai, põe o tênis, bota a roupa e vai, gente. É isso, a gente tem que levantar e ir. A procrastinação, quanto mais a gente procrastina, mais a gente quer deixar de fazer. É um ciclo. Procrastinei, senti um alívio. Neve, né? Porque você traz alívio. É um falso alívio, na verdade. O que é a procrastinação? Você quer fazer uma coisa, você fala, puxa, vai demandar muito esforço. É chato. Não vou. Eu senti um alívio. Aí depois, eu quero ir de novo. Não vou, senti alívio. Então você vai sentindo esse alívio que vai gerando um ciclo disfuncional que você não consegue sair. Sim. E se tá tão difícil assim, talvez essa pessoa precisa de ajuda psicológica mesmo. A que a gente acabou de falar aqui, tem muitos fatores, né, que nem de transtorno, mas de distorções cognitivas que impedem mesmo as pessoas de conseguirem dar o primeiro passo. Então, se você está sendo essa pessoa que está com muita dificuldade, eu recomendo que você procure uma ajuda psicológica. O Instagram da Aline tá nos stories, tá no nosso Instagram lá. Gessé, agradecer nossos parceiros, primeiramente a Maíra Coco Verde, Coco Verde. As melhores marmitas fitness você encontra no @CocoVerdeFood. Essa é marmita vegana, marmita low carb, marmita high carb. Tem high carb tudo, também? véio, tem tudo. Tem doce zero lactose, sem açúcar. Meu, incrível as coisas que eles fazem lá. Preço bom, né, Tim? Sensacional. Mar, bem acessível. Galera da Coco Verde, estamos juntos. No próximo episódio a gente vai ter marmita aqui para servir para os convidados. Para servir para o convidado e para falar um pouquinho da composição, né? E para presenteá-los também. E Lift Family. Academia Lift Family, CT de treinamento Academia Lift Family. Gui, Vi, um beijão para vocês. Beijão. Muito obrigado por todo o suporte que vocês dão para a gente, todo o suporte que vocês dão para o programa. E a BVC Nutrition, Gessé, para fechar, o melhor site de suplementos aí. Com os melhores preços do mercado. Lá você encontra tudo. Barrinha, pré-workout, whey protein, creatina. Você vai encontrar de tudo lá. Entrega para todo São Paulo, né? Toda São Paulo, toda a região do Brasil. É só fazer o pedido lá, colocar o cupom no Treino Cash. Cupom no Treino Cash, é muito importante. E palmas para a nossa doutora, Gessé. Deu uma aula Caramba, aqui. que aula, dúvidas. Que episódio legal, velho. Agradecer a nossa operadora aqui, galera do Estúdio Voz. Sensacional, que suporte, hein, Gessé? Com certeza. Muito obrigado. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio concluído com muito sucesso, com muito conteúdo para vocês estudarem, para vocês compartilharem. Continue se inscrevendo no nosso canal e seguindo a gente no Instagram, hein? Exercício faz a diferença na ansiedade. Muito. Beijo, galera. Beijo. Abraço para todos. Até o próximo episódio. Até a próxima. Um abraço.